Olá, então dando sequência às aulas de teoria eletromagnética, relembrando, né, na aula anterior nós falamos sobre a força eletromotriz motora e nós chegamos numa relação importante de que a força eletromotriz ela pode ser dada por menos a derivada do fluxo em relação ao tempo. Mas a gente fez essa abordagem considerando um caso bem específico que era um loop, né? Um circuito em formato de retângulo, né? Se movendo em uma direção específica. Mas será que essa relação continua válida para um caso um pouco mais geral? Né? É o que a gente vai ver hoje. Então, o que eu estou considerando aqui, né? Então, nessa figura que eu estou apresentando para vocês, eu estou mostrando, na verdade, o mesmo loop, mas em tempos diferentes, tá? Então, vou destacar aqui em outra cor, mas, por exemplo, essa parte aqui em cima, vermelho, que eu estou destacando, é o loop em um tempo t, tá? E aí, com o passar do tempo, ele vai para a posição, vou fazer aqui em verde, aqui abaixo, né? É o mesmo loop em um tempo t mais dt. Tá? Então o tempo passou, né, uma diferença de tempo infinitesimal, e a gente tem o loop em outra posição. Mas não só isso, que eu tenho que destacar aqui também é que esse loop, o formato dele claramente não é retangular, né? E também que o meu loop, à medida que o tempo passa, ele pode ser deformado, tá? Então a área do loop ela pode mudar, tá certo? Então quando o loop vai do ponto desse instante t por instante t mais dt, a área dele também se deformou. É como se você imaginar um, um loop feito com um arame, né? Um fio de arame qualquer, e aí à medida que o tempo passa, você deforma esse fio de uma maneira qualquer, tá bom? Então o que a gente vai fazer para fazer uma dedução aqui em relação à mesma expressão que a gente chegou na aula anterior é considerar um ponto qualquer desse loop, tá? Estou considerando aqui esse ponto P, tá? E aí, quando passa um instante de tempo dt, ele vai para esse ponto P' aqui, logo abaixo, tá? Então, nessa figura aqui ao lado, eu estou destacando essa região que eu marquei aqui com este quadrado, tá? Esse quadrado aqui, ou melhor, quadrado não, essa figura de quatro lados, mas não necessariamente um quadrado, próximo a um losango, algo nesse sentido, né? E que eu tô, como que eu estou criando essa área, né? Essa região. Então, olha só, esse deslocamento indo do ponto P até o ponto P' é dado pela velocidade com que esse loop se desloca multiplicado pelo dt, que é o intervalo de tempo, né? E esse deslocamento aqui na parte vertical é simplesmente um dl, tá? Então aqui acima tem um dl, tá certo? Então eu posso escrever essa área gerada aqui, né, como sendo algo da seguinte maneira, né? Eu posso escrever essa área, que seria uma área infinitesimal, como sendo o produto de vetor v dt, tá? Produto vetorial com o dl, tá bom? Eu posso escrever assim. E eu consigo reorganizar isso para ficar de uma forma um pouco mais útil para a gente, como a gente vai ver, como sendo v produto vetorial com dl dt, tá? Então, esse é o vetor dA, né? Lembrando que esse vetor ele vai ser, como eu estou fazendo v com o dl, né? Então, imagine que eu estou apertando o vetor v no dl, então eu vou ter um dA apontando aqui para fora, tá bom? Eu teria um dA aqui. Mas eu não vou desenhar ele, porque senão eu vou poluir bastante meu desenho. Então, beleza. Né? Então, esse aqui é o nosso vetor dA. Como a gente está interessado em calcular o fluxo do campo magnético, né? Então, eu vou ter que descobrir quanto que vale, né, o fluxo.
tá? Só que, por o nosso caso aqui agora, como eu tinha chegado numa expressão que era a força eletromotriz igual a menos derivada do fluxo em relação ao tempo, né? Se a gente observar essa expressão que eu acabei de desenhar aqui acima, eu vou ver que o importante, na verdade, é a variação do fluxo nesse intervalo de tempo dt. Então, se a gente observa a figura novamente, né? Então, a figura no instante t, que é a que está a parte de cima, ela tem uma certa área, que seria essa área aqui, né? Quando o tempo passa, a área dela se modifica, né? E a modificação dessa área, na verdade, se a gente imaginar, né, se a gente pensar um pouco, é essa área aqui, ó, dessa fita aqui na lateral, tá? Então, isso é a variação de área, né? E essa variação de área vai levar a uma variação nesse fluxo, tá? Então, por isso que eu preciso saber essa área aqui da lateral, tá? Então, olha só. Então, a gente vai poder escrever que a variação no fluxo, esse dφ, ele seria o fluxo em t mais dt, menos o fluxo em t, tá? Essa é a variação do fluxo. E isso vai ser, na verdade, igual a uma integral, né, nessa fita da lateral, tá, de campo magnético, produto escalar com o dA. Tá? Como eu vou somar todos os dAs, esse dA que eu estou interessado é exatamente esse que eu escrevi aqui acima. Tá? V produto vetorial com dL dt. Tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês nesse ponto é que a variação do fluxo, né, vai ser o fluxo em t, menos t mais dt menos fluxo em t, que vai ser dado pela integral de fluxo, que é essa expressão, na parte lateral, que é aquilo que eu chamei de fita, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou substituir aqui, ó, no lugar desse dA, eu vou substituir o meu dA que eu calculei ali acima. Então, eu fico com integral do dφ, é igual a essa integral na fita, né, de campo magnético, produto escalar, e no lugar do dA eu posso escrever V produto vetorial dL, tá, dt. Eu posso fazer aqui, ó, o seguinte, eu posso passar esse dt dividindo, né? Então, eu posso multiplicar e dividir por dt, então eu fico com dφ dt igual a essa integral na fita de B V produto vetorial dL, tá certo? Eu fico com isso, né? Mas, no caso que a gente está vendo aqui agora, a gente pode falar também naquela soma de velocidades que a gente fez na aula anterior, né? Na aula anterior eu tinha escrito um W, né? E esse W era a soma da velocidade em que o loop se deslocava, que era a velocidade v, mais uma velocidade u, que seria a velocidade do fluxo dos elétrons naquele circuito, tá? Então, aqui, ó, se a gente voltar lá para a nossa figura, eu tenho os elétrons se deslocando por aqui em uma velocidade u, né? Então, a soma das velocidades dos deslocamentos desses elétrons, né, vai me dar uma velocidade que vai ser a soma desse u com uma velocidade para cá que seria o v, tá? Então, esse elétron, na verdade, se desloca ao longo de uma trajetória aqui, né, na diagonal, tá? Que eu vou chamar de W, tá certo? De forma que o W ele vai ser V mais U, tá bom? Beleza, né? Então, reparem aqui em cima que eu tenho V, né? Eu ficaria feliz se eu pudesse trocar esse V por esse W, porque seria a velocidade total desses elétrons, né? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o V na parte aqui de baixo. Então, o V
ele é, na verdade, U, ou melhor, ômega, né? Ou melhor, W menos U, tá? V igual a W menos U, e eu vou substituir isso aqui acima, tá bom? Substituindo, o que que eu tenho, né? Eu tenho dφ dt, essa integral na fita lateral, somando sobre toda essa fita, que na verdade vai ser uma integral de caminho fechado, né? Porque a fita é fechada, mas eu posso deixar escrito dessa maneira. Eu tenho aqui B, produto escalar aqui, com quem? Com W menos U. E eu tenho aqui, né, produto vetorial com o DL, tá certo? Só que se a gente observar aqui na parte de cima dessa fita, né, o meu U e o meu DL ele tem a mesma direção, né? E eu estou fazendo um produto vetorial. Então, quando eu faço um produto vetorial entre dois vetores que têm a mesma direção, esse valor vai dar zero, tá? Então, quando eu faço a distributiva, aqui eu vou ter zero para o primeiro e eu vou sobrar somente esse segundo termo. Então, eu fico com integral do dφ em relação ao tempo, igual a essa integral sobre essa fita, tá? De B, produto escalar, ômega dl, tá? O que que acontece, né? Como essa fita é um caminho fechado e eu estou integrando aqui no DL, né? O DL ele dá uma volta completa. Então, nesse momento eu poderia ter feito isso antes também, né? Substituir essa integral por uma integral de caminho fechado, já que eu estou no DL, tá? Mas não tem problema se a gente carregar até nesse ponto. O que que eu vou fazer agora, né? Essa integral está meio esquisita, né? Eu estou fazendo a integral aqui em que o DL está sofrendo um produto, está sendo aplicado, né, num produto vetorial. Eu posso escrever isso de uma maneira mais familiar, tá? Como que eu posso fazer isso? Uma das propriedades que existem, né, para os produtos vetoriais e produtos escalares, quando eu tenho um produto triplo como esse, entre três vetores, é que eu posso fazer a permutação entre o produto escalar e o vetorial. Mas dependendo da maneira como que a gente faz isso, a gente vai alterar o sinal, tá? Então eu posso fazer, por exemplo, o seguinte. Isso é uma propriedade desses produtos, né? Eu posso, por exemplo, escrever aqui da seguinte maneira. Eu posso escrever B, produto vetorial com o W, produto escalar DL, tá? Eu posso escrever assim, isso continua sendo a mesma igualdade, eu não alterei a igualdade. Mas eu posso fazer também uma permuta entre os dois. Quando eu fizer essa permuta, eles vão alterar o sinal, tá? Então, o que que vai acontecer, né? Então, eu posso escrever dφ dt, integral do fluxo, né? Vai ser dada por menos essa integral de ômega produto vetorial com B, ou melhor, W produto vetorial com V, dl, tá? Só que essa expressão que a gente está escrevendo aqui, ela é a própria integral, da maneira como a gente definiu, né, da força eletromotriz, tá? Isso aqui, né, é a integral da força eletromotriz. Por quê? Porque esse W, produto vetorial com B, é a força por unidade de carga, né, para aquela nossa carga, né, se deslocando nesse circuito que está mudando de forma, tá? Então, o que a gente obtém aqui, na verdade, né, então, substituindo aqui, a gente fica com derivada do fluxo em relação ao tempo é igual a menos
a força eletromotriz, o que a gente já tinha encontrado. Tá? Então, só escrever aqui menos dφ dt. Tá? Então, a gente chega no mesmo resultado se a gente considerar um loop de uma forma arbitrária, né? E mais ainda, um loop em que essa área dele ela se altera ao longo do tempo. Tá? Então, nós chegamos nessa mesma expressão para a produção da força eletromotriz em termos da derivada do fluxo do campo magnético. Tá? Então é isso por hoje.